Estamos de volta aqui com 3 em 1, 5 horas e 33 minutos agora, e vamos falar da mulher do Queiroz, a Márcia Aguiar. Ela foi até a Central de Monitoramento do Estado do Rio de Janeiro hoje, sexta-feira, para finalmente colocar a tornozeleira eletrônica. Lembrando que a Márcia estava foragida. Há uma semana em casa, ela demorou a colocar o equipamento porque exatamente estava foragida até semana passada e precisou aguardar etapas burocráticas da justiça. Márcia foi intimada a usar um instrumento de fiscalização ontem à noite pelo Tribunal de Justiça do Rio. Assim como Queiroz, Márcia é acusada de tentar fugir das investigações sobre as rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, na época que ele era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Rio. Os dois cumprem prisão domiciliar, concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. E por falar nesse ministro, o Conselho Nacional de Justiça arquivou nesta sexta-feira uma reclamação disciplinar contra ele por justamente ter concedido a prisão domiciliar para o casal. A reclamação foi feita pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que teria apontado que as particularidades do caso levantam dúvidas sobre a decisão do presidente do STJ. Thaís Oyama. Paulo, a moral dessa história aí é que a fuga compensa, né? Isso é um péssimo exemplo. Imagina que o marido dessa senhora, a Márcia Aguiar, amargou 20 e poucos dias preso. E a defesa dele, que ninguém sabe ainda até agora quem é que está pagando, aproveitou o recesso judiciário para descolar essa prisão domiciliar concedida pelo ministro plantonista João Otávio de Noronha, que se diz amigo, quer dizer, o presidente Bolsonaro chama ele de amigo, né? E o ministro concedeu essa prisão domiciliar para o Queiroz, tinha uma base, não foi da cabeça dele, baseado naquela recomendação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de autorizar a prisão domiciliar no caso de presos que estivessem naquele grupos de risco, nos grupos de risco do coronavírus. Era o caso de Queiroz, que teve câncer e tudo mais. Mas não era o caso dessa senhora Márcia Aguiar, que estava foragida já havia 3 semanas. Ninguém tem notícia de que ela pertence a qualquer grupo de risco, mas o ministro Noronha estendeu para ela esse benefício da prisão domiciliar, mesmo tendo a dona Márcia desobedecido uma ordem da justiça, dado um baile nos investigadores que ficaram lá feitos bobos atrás dela por 3 semanas, né? Mesmo assim, o ministro achou que ela tinha o direito de cumprir a prisão domiciliar lá no conforto do seu lar. Ele falou que fazia isso por presumir que a presença da senhora Márcia ao lado dele, Queiroz, seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias. Então, o ministro foi muito gentil, só que a Márcia corre o risco agora de ter a prisão revogada depois que terminar o recesso do judiciário, né? Mas antes disso, ela vai ter que passar por um interrogatório, vai ter que responder a muitas perguntas, e eu tenho 3 curiosidades. Eu gostaria de que os investigadores certamente vão fazer isso, mas eu tenho curiosidade sobre 3 coisas específicas, que é o que ela e o marido dela estavam fazendo no sítio do advogado do presidente da República. Segunda coisa, de onde veio aquele dinheiro que ela anotou que pagou a internação do Queiroz? R$ 174 mil recebidos em espécie. Quem deu esse dinheiro? Quem pagou e por quê? E a terceira coisa, por que constava na agenda dela, na caderneta de anotações que a polícia encontrou na casa dela, os telefones celulares de um monte de pessoas da família Bolsonaro, entre elas a primeira-dama Michele Bolsonaro e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ver se ela providenciou uma colinha para essas perguntas já. Constantino. Olha, Paulo, o responsável pelo habeas corpus, pela prisão domiciliar do Queiroz, alega que é inédita, mas não irregular, e que não peitou o STF, né? E porque o argumento principal da defesa é de que ele saiu de um mandato direto para o outro, e não perdeu o foro, né? Eu não gosto do foro privilegiado em si, e suscita esse tipo de confusão, né? É um privilégio, é um benefício que, aliás, a família Bolsonaro era contra, condenava no passado, hoje faz uso disso para se proteger, não quer ser julgada lá pelo juiz Durão do Rio de Janeiro.
né? E eu não gosto do instrumento em si, né? Eu acho que todo mundo que caiu em foro privilegiado, de alguma maneira, conseguiu postergar bastante o encontro com a justiça, né? Até porque o Supremo Tribunal Federal costuma ser uma mãezona. Sobre o caderno encontrado, a grande questão que está em aberto é a origem desse dinheiro todo aí que está marcado lá, né? E a Polícia Federal está seguindo esse rastro agora, vamos ver se consegue achar a origem desse dinheiro. O resto são anotações que mostram apenas ali um erro de português muito comum, tem mais sic, entre aspas, para denotar que escreveu errado do que qualquer coisa, do que qualquer conteúdo comprometedor, né, nesse aspecto. E eu só não posso deixar passar aqui a minha nota pessoal, né? Que a mídia em geral, e aí é uma questão da mídia, eu entendo o interesse que o caso Queiroz desperta, né? Pega o interesse por ser um filho do presidente, eventualmente possa ter alguma ligação com o presidente, apesar de ter acontecido lá atrás e tudo mais, mas nós tivemos uma baita acusação aí, né? Foi indiciado finalmente o Geraldo Alckmin, que é o santo da planilha da Odebrecht, né, porque as pessoas achavam que nele não ia chegar a sujeirada toda do PSDB, né, e isso, via de regra, né, a imprensa em geral é uma nota, enquanto que o caso Queiroz realmente parece ter uma dimensão muitíssimo maior, né. De novo, a coisa mais importante que eu vejo no combate à corrupção no país chama-se isonomia e senso de proporção. Josias. Bom, nós estamos falando da Márcia Aguiar, é isso? Isso. Bom, a Márcia Aguiar, a mulher do Fabrício Queiroz, ela vive uma transição perigosa. Até outro dia, ela era uma foragida da justiça. E aí foi transformada em cuidadora do marido. Agora, ela é, a partir dessa sexta-feira, uma prisioneira domiciliar submetida ao monitoramento de uma tornozeleira eletrônica. A Márcia talvez não tenha notado, mas quando ela aceitou o passaporte judicial que lhe permitiu migrar da condição de fugitiva para de esposa zelosa, ela passou a conviver com o risco de virar uma Joana d'Arc. A liminar do ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ela não levou a Márcia para a fogueira, mas a vitrine que expôs ali o êxito do advogado do casal Queiroz, o Emílio Catapreta, pode ganhar uma aparência de forno de micro-ondas, porque em agosto, quando terminar o recesso do judiciário, o processo vai para a mesa do ministro Félix Fischer, que é relator da rachadinha lá no STJ. E, ao contrário do ministro Noronha, que é beneficiário do amor à primeira vista do presidente Bolsonaro, o Félix Fischer costuma julgar os processos que lhe caem na mesa ali sem muitas paixões. Então, não se deve excluir a hipótese de o ministro Félix Fischer rever a decisão do Noronha. Nesse caso, o Fabrício Queiroz retornaria para o presídio de Bangu 8 e a Márcia, agora monitorada pela polícia, não teria tanta facilidade para fugir como ela fez em 18 de junho, quando a prisão foi decretada. Então, antes de receber voz de prisão, o Fabrício Queiroz vazava áudios de WhatsApp queixando-se de abandono, e nessa época ele insinuava que não suportaria ver a mulher e a filha, Natália, que já foi também empregada no gabinete do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ele insinuava que não aceitaria, que não suportaria ver as duas passarem por constrangimentos. Então, quando desviou do Félix Fischer para mirar no plantão judicial chefiado pelo Noronha, o doutor Catapreta exibiu uma pontaria exímia, mas uma das características mais desconcertantes do judiciário é o caráter lotérico. Então, o que hoje parece sorte, amanhã pode virar azar. Nesse movimento, nesse vai e vem da justiça, a Joana d'Arc, do Rio de Janeiro, corre o risco de migrar do conforto do domicílio para o calor do micro-ondas. Aí é preciso ver como vai se comportar a mulher do Fabrício Queiroz. Constantino pedindo a palavra. Não, pedi só para esclarecer o Josias, né, que ele perguntou se estava falando da próxima pauta. Eu falei do caso da Márcia no início, eu apenas chamei a atenção justamente que não tinha na pauta nada ligado ao Alckmin, né? Era só esse meu ponto, Josias, mas eu falei da pauta e lamentei a ausência só, na mídia em geral, não estou falando do nosso programa, da mídia em geral que dá uma nota sobre o Alckmin e já volta a focar bem mais no caso Queiroz. Era só isso.
Ok, Josias, quer falar alguma coisa? Não, é porque eu tinha imaginado, porque agora nós vamos falar do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, né? Mas sobre o Alckmin, eu não sei se eu li jornais diferentes, mas eu achei que o Alckmin teve o destaque devido. Aqui, nós falamos dele ontem, falamos com muito ardor do caso do Alckmin, e eu, no noticiário, notei, acho que foi dada a atenção devida. Ok, 5